existe uma das maiores ilusões da história do Brasil: a ilusão de que governo cria riqueza. Desde criança, o brasileiro aprende que se eleger as pessoas certas, tudo melhora, que se trocar os políticos, o país enriquece, que basta um governo bom para surgir prosperidade. Isso parece lógico, mas é falso. Governo não cria riqueza, nunca criou, nunca criará. E enquanto o brasileiro não entender isso, continuará esperando salvação de quem não tem esse poder. Hoje eu vou te explicar, de forma direta, sem romantização, sem ideologia, sem torcida, porque o governo brasileiro não cria riqueza. E mais importante, quem realmente cria? Vamos começar do zero. Riqueza nasce quando alguém produz algo que outra pessoa aceita pagar. Produto, serviço, tecnologia, máquina, alimento, energia. Sem produção não existe riqueza. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é representação. Se você imprimir dinheiro, mas não produzir nada a mais, você não ficou mais rico. Você só criou inflação. Agora pensa comigo. O que o governo produz? O governo não fabrica celular, não fabrica carro, não fabrica máquina, não cria software, não cria tecnologia, não exporta produto. O governo arrecada. Ele pega a riqueza criada por alguém e redistribui. Isso é completamente diferente de criar. Se eu tiro R$ 100 do seu bolso e entrego para outra pessoa, eu não criei riqueza. Eu só movi dinheiro de lugar. Governo faz exatamente isso. O governo é um administrador de dinheiro alheio, não é um gerador de riqueza. Agora vamos usar um exemplo simples. Imagine uma vila fictícia com 10 pessoas. 9 trabalham. Um é o administrador da vila. As 9 pessoas produzem comida, roupas, ferramentas. Elas entregam parte da produção ao administrador para ele organizar segurança, estrada, regras. O administrador não cria comida, não cria roupa, não cria ferramenta. Ele só organiza. Se as 9 pessoas pararem de produzir, o administrador morre de fome. Isso resume um país inteiro. Sem setor produtivo forte, não existe Estado forte. Nunca existiu. Agora observe a inversão mental no Brasil. O brasileiro acha que o governo é a fonte, quando na verdade o povo produtivo é a fonte. Sem povo produzindo, não existe imposto. Sem imposto, não existe governo. Agora vem a parte dura. Quando um governo diz, vou criar riqueza, na prática ele quer dizer, vou pegar riqueza de alguém e entregar para outro alguém. Ou vou imprimir dinheiro. Nenhuma dessas opções cria riqueza real. Imprimir dinheiro só dilui o valor do dinheiro existente. Redistribuir não aumenta o bolo, só muda quem segura o pedaço. Agora pense nisso. Se governo criasse riqueza, países com governos gigantes seriam os mais ricos do mundo, mas não são. Os países mais ricos do mundo são exatamente os que têm empresas fortes, indústrias gigantes, multinacionais, tecnologia, exportação pesada. Não são os que têm mais ministérios, não são os que têm mais cargos, não são os que têm mais programas, são os que produzem mais. Sempre. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil tem milhões de vendedores, milhões de pequenos serviços, pouca indústria pesada, pouca empresa global. Isso já explica tudo. Mas o brasileiro prefere culpar presidente, governador, prefeito, Congresso, Supremo. Enquanto isso, ignora o verdadeiro problema. O Brasil produz pouco valor. Produzir pouco valor gera salário baixo. Salário baixo gera consumo fraco. Consumo fraco gera pouca arrecadação. Pouca arrecadação gera governo quebrado. Governo quebrado aumenta imposto. Imposto alto mata a produção. Ciclo fechado. Agora observe algo importante. Todo governo brasileiro, sem exceção, promete mais auxílio, mais benefício, mais subsídio, mais programa, mas quase nenhum promete. Mais fábrica, mais indústria, mais produção, mais exportação. Por quê? Porque criar indústria é difícil, dá trabalho, demora, não gera voto rápido. Distribuir dinheiro gera voto rápido. Só que distribuição sem produção gera inflação. E inflação é imposto invisível. Quem paga a inflação? Você, não político. Você. Agora vamos desmontar outro mito. O governo investe. Governo não investe. Governo gasta. Investimento é quando alguém coloca dinheiro esperando retorno produtivo. Governo coloca dinheiro esperando apoio político. É diferente. Se o governo constrói uma estrada que melhora a logística para empresas produzirem mais, isso ajuda. Mas mesmo assim,
Quem cria riqueza depois são as empresas que usam a estrada, não o governo. O governo só criou condição. Condição não é riqueza. Produção é riqueza. Agora pense nisso. Se amanhã desaparecessem todas as empresas, todas as fábricas, todos os produtores, o governo continuaria existindo? Não. Mas se amanhã desaparecesse o governo, as pessoas continuariam produzindo comida, continuariam fabricando coisas. O mundo não acabaria. Isso já te mostra quem é essencial. Agora vamos falar de emprego. Quem gera emprego? Empresa, não governo. O governo pode contratar funcionário público, mas isso não gera riqueza, só gera custo. Funcionário público é pago com imposto. Imposto vem de quem produz. Ou seja, setor produtivo sustenta setor público, nunca o contrário. País que inverte isso quebra. Agora pense no seguinte: se o governo aumenta o número de funcionários públicos, mas não aumenta a produção, o que acontece? Mais gente vivendo de imposto, menos gente pagando imposto. Resultado? Imposto sobe, produção cai. País empobrece. Simples. Agora vem a pergunta desconfortável. Por que então políticos falam como se fossem criadores de riqueza? Porque isso cria dependência. Se você acredita que o governo é sua fonte de prosperidade, você vira dependente. Dependente vota, dependente obedece, dependente aceita, pessoa independente questiona, e governo não gosta de gente independente. País rico não é país com povo dependente. País rico é país com povo produtivo. País pobre é país com povo dependente. Agora vamos falar de países ricos. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Coreia do Sul. O que eles têm em comum? Empresas gigantes, multinacionais, exportação pesada, tecnologia própria. O governo deles criou isso? Não. Empresários criaram, engenheiros criaram, trabalhadores criaram. O governo, no máximo, não atrapalhou tanto e, às vezes, ajudou criando o ambiente, mas não criou riqueza. Agora observa um padrão. Quando um país começa a enriquecer, o governo tenta pegar crédito, tenta dizer que foi ele, mas a riqueza veio antes, sempre. Primeiro surgem empresas fortes, depois aumenta a arrecadação, depois o governo cresce. Nunca o contrário. Agora vamos falar da mentira mais perigosa. Vamos taxar os ricos para criar riqueza. Taxar não cria riqueza. Taxar muda dono do dinheiro. Se você taxar pesado quem produz, essa pessoa produz menos. Ou vai embora, ou investe em outro lugar. Resultado? Menos produção, menos emprego, menos riqueza. País pobre adora punir quem produz. País rico protege quem produz. Por isso, país rico continua rico e país pobre continua pobre. Agora presta atenção nisso. O Brasil tem tudo para ser uma potência: minério, terra, água, energia, população grande, mercado interno gigante, mas não tem. Ambiente favorável para a produção pesada. Resultado? Exporta soja, importa máquina, vende barato, compra caro, empobrece. Governo não muda isso com discurso, só muda com menos imposto sobre produção, energia barata, crédito barato para a indústria, burocracia simples, ensino técnico massivo. Isso não dá voto rápido, então quase ninguém faz. Agora vamos para o nível individual. Se você está esperando que algum governo te deixe rico, você já perdeu. Se você está esperando política te salvar, você já perdeu, porque política não cria riqueza, produção cria, empresa cria, ativo cria. Agora vamos usar exemplo fictício. João trabalha como operador, Pedro cria uma pequena fábrica, Pedro emprega 10 pessoas, Pedro gera imposto, Pedro gera produção, Pedro gera exportação. João trabalha, quem está criando riqueza? Pedro. Mas João é tão importante quanto, porque ele opera a máquina, mas sem Pedro não existe João empregado. Entende a hierarquia? Empresário produtivo cria estrutura. Trabalhador opera estrutura. Governo só observa e cobra. Agora você entende por que governo não cria riqueza. Porque ele não cria estrutura produtiva. Ele administra pedaços do que já existe. Agora vem a parte mais dura. Enquanto o brasileiro continuar discutindo qual político é melhor, mas não discutir por que não temos indústria forte, nada muda, troca-se o gerente, a empresa continua falida, Brasil não precisa de Salvador,
Brasil precisa de produtores, Brasil precisa de construtores, Brasil precisa de empresários produtivos, Brasil precisa de técnicos, Brasil precisa de engenheiros, Brasil precisa de fábrica. Sem isso, nenhum discurso resolve, nenhuma eleição resolve, nenhuma promessa resolve. Agora, grava essa frase: governo não cria riqueza, governo consome riqueza. Quem cria riqueza é quem produz. Se você quer enriquecer como indivíduo, pare de esperar governo. Construa ativo, construa produto, construa serviço escalável, construa empresa. Se você quer que seu país enriqueça, pare de aplaudir promessa. Comece a cobrar produção, porque país que vive esperando governo continua pobre, país que constrói indústria fica rico. Simples, direto, sem romantização. Até o próximo vídeo.